Fala pessoal, tudo bem? Um tempo longe aí de postar vídeo no canal, né? Faz tempo que eu postei o último vídeo. E faz pouco tempo que eu voltei da quinta etapa do Campeonato Brasileiro. E hoje eu vou fazer um vídeo fazendo uma limpeza, primeiro escalão, na minha pistola. É uma limpeza simples, nada muito elaborado, mas para mostrar a limpeza que eu faço, né? Como que eu gosto de deixar a arma lubrificada, tudo mais. E enquanto isso eu vou comentando um pouco sobre a arma, né? Já mostrei algumas características delas em vídeos anteriores, mas vou mostrar alguma coisa novamente para vocês estarem sabendo aí, sanando algumas dúvidas de como é a minha TS9, tá bom? Arma limpa aqui. Então vamos lá. Primeiro, eu sempre gosto de fazer uma limpeza aqui na parte externa dela. Quando vou competir, eu uso pó de magnésio na mão e acaba deixando sujo. Aqui eu já dei uma limpada, eu sempre limpo antes de guardar ela para não enferrujar. Mas vocês veem que ainda tem um pouco de resíduo aqui. E dá para tirar isso com uma escovinha e um pouco de óleo. Como eu falei, é uma limpeza bem sumária, tá? Mas acaba sendo bem eficiente. Como eu limpei ela antes da etapa começar, e deve ter dado mais ou menos aí uns 250, 300 tiros na etapa, então ela não está tão suja, né? Dá para ver que tem um pouco de resíduo aqui, né? Ali da queima da pólvora, tá? Mas no geral até que tá limpo. Normalmente quando eu estou usando só para treino, sem competição, eu deixo mais de 2.000, 3.000 tiros para limpar, sem limpar, até mesmo para ver ali o limite que a arma aguenta antes de começar a ficar lenta, antes de começar a travar. E mesmo usando o pó de magnésio, que acaba entrando muito resíduo na arma, ela funciona muito bem com essa quantidade de disparos. Beleza? Então vamos começar. Vou começar aqui pela parte do grip, né? Do frame. Normalmente uma vez ali por ano eu faço uma limpeza em segundo escalão, que eu desmonto aqui toda essa estrutura, né, do gatilho, do retém do carregador, mas essa limpeza sumária de hoje não vai ser o caso, tá bom? E também não aconselho ficar desmontando toda vez isso aqui. Em outras armas minhas, tinha esse sistema parecido aqui de pino, eu acabei quebrando de tanto querer toda vez limpar. Aí você vai ficar batendo o pino ali, normalmente o pino entra justo, né, para ele não ficar correndo, e acaba que força e uma hora pode quebrar. Então o ideal é não ficar a todo momento forçando esses pinos aqui. Eu acho que uma vez por ano é o suficiente para você manter a arma funcionando bem. Fora isso, somente a limpeza de primeiro escalão eu acho que é o ideal, tá bom? Então eu sempre começo com um pano ali que já tem um pouco de óleo, jogo um WD aqui por cima e começo a esfregar aqui para tirar esses resíduos de pólvora e da queima dos gases, né, que fica. Bom, eu já falei em vídeos anteriores, né, e vou comentar aqui com vocês novamente sobre quais as modificações aqui que tem na minha pistola. Então, bom, nessa parte aqui do grip, do frame, praticamente ela é toda original, tá? Na verdade ela é toda original, não tem nada mexido. Mesmo para competição, não achei que fosse o caso trabalhar nada dessa parte. A única modificação, entre aspas, que eu fiz foi nesse pininho, que ele é como se fosse uma trava do gatilho, né? O original eu acho ele um pouco longo, e aí o que acontece? Se você coloca o dedo aqui um pouco para cima no gatilho, ele dá uma travada, né? O dedo ele precisa vir bem aqui embaixo para o gatilho acionar ali de maneira bem suave, bem regular.
Então o que eu fiz? Eu acabei comendo um pouco essa parte. É ruim de enxergar aqui, mas é essa partezinha aqui, ó. Coloquei uma lixa aqui no meio, né, justamente nessa brecha, e fiquei fazendo um trabalho ali de leve e deixei ele um pouco mais curto. E aí ele estando um pouco mais curto, mesmo com o gatilho, quando você aperta o gatilho aqui em cima, ele aciona sem travar. E aí eu acho essa modificação interessante. Quem quiser fazer, ao meu ver, não tira a segurança da trava, porque se você apertar aqui em cima ele continua não disparando, mas se você pega já aqui no meio da tecla, ele já dispara sem dar aquela engatada, que normalmente quando ele está original acontece, tá bom? Então vamos continuar a limpeza. Eu não gosto, quando não está tão sujo, eu não gosto de encharcar muito com WD, porque senão fica difícil de você secar. E aí você só consegue secar legal se tiver um compressor de ar. Eu não tenho aqui no meu quarto de arma e recarga. Então eu não gosto de encharcar muito, tá? Só mesmo ali para tirar o excesso da sujeira e amolecer um pouco se for o caso. Eu gosto de passar o pano aqui nos trilhos, tá? Tem gente que passa cotonete. Eu vou no paninho aqui. Ficou um pouco aqui embaixo do tirante, né? Sempre fica um pouco de sujeira aqui embaixo do tirante. O tirante é essa pecinha aqui, ó. E aí eu pego uma chave de fenda com um paninho e passo aqui embaixo dela. Tem que ser uma chave bem fina, né? Senão você não consegue acessar ali. Pronto. E aí você faz a limpeza dessa área aqui. Essa arma é uma arma que funciona muito bem, mesmo você dando muitos disparos, né? Eu sempre tive a característica de não limpar com tanta frequência minhas armas, né? Como eu tenho um uso mais esportivo, não é tanto um uso de defesa pessoal, né, com essas armas. Então, assim, não tem tanta necessidade delas estarem 100% limpas ali, para não dar nenhum tipo de problema. E aí eu sempre gosto de testar a quantidade de disparos ali que ela funciona limpa. A Taurus, por exemplo, eu consigo atirar com ela muito mais tempo sem limpar do que as 1911, tá? Antes de eu atirar na Production, eu atirei na divisão Standard, e aí eu usava uma STI, uma STI Apero, e eu não conseguia fazer a quantidade de disparos sem limpar que eu faço com essa arma aqui, por exemplo. Normalmente eu fazia ali 400 tiros com ela e ela já estava travando, né? Se sentia ali que o ferrolho já não estava legal. Ó, aqui então essa parte inicial tá ok, tá? Como eu falei, uma limpeza sumária, não é nada de outro mundo. Então, continuando, né? A STI eu tinha que limpar ela com mais frequência, né? Essa aqui eu vejo que ela funciona bem também com um tempo maior de uso. Essa primeira parte aqui tá ok, tá? Então o frame dela, tirei um pouco de resíduo que fica nessa região aqui, e aqui assim. Fora isso, os trilhos. Agora vamos para o ferrolho. Então o ferrolho, a primeira coisa que eu faço é tirar esse conjunto aqui do percussor. Para isso você pode usar qualquer pino aí. Tem vídeo aqui no canal mostrando como é que faz a troca do percussor de competição,
que é esse aqui, ó, aliviado, né? É bem simples, você retirar esse conjunto dele, tem vídeo aqui mostrando. Então, o percussor estava até que limpo, né? Como eu falei, foram poucos disparos. Esse percussor da Steel Custom. Passa só um paninho nele aqui. Eu não gosto de colocar nenhum tipo de óleo aqui nessas partes. Eu sempre deixo elas bem limpas. Eu já poli todas elas, né? Assim que eu recebi a pistola, eu poli todas essas partes. Acho interessante, mas nunca gosto de colocar lubrificante aqui, nenhum tipo de óleo. Somente ela seca mesmo, eu acho que já é o suficiente. Limpei as partes aqui do conjunto do percussor. E agora eu vou limpar o ferrolho. Eu não vou tirar o extrator, tá? Esse conjunto do extrator aqui, a casa do extrator. Mas uma limpeza mais elaborada você pode tirar. Bom, nessa parte do ferrolho, quais são as modificações ali que eu fiz e que eu acho interessante? Então tem a questão do percussor, né? O percussor aliviado. Para o tiro prático faz uma grande diferença. E eu acho ele primordial ali para quem usa TS9 para competir, né? Principalmente por dois fatores que são fundamentais. Você tem um gatilho mais leve, né, que influencia na precisão. Não é muito a minha área, mas quem conhece do tiro de precisão, né, os tiros olímpicos de precisão, sabe que as armas têm os gatilhos extremamente leves. Então eu já tive a oportunidade de atirar com carabina, uma carabina de tiro olímpico, de precisão. E o gatilho era muito leve. Tanto é que os três primeiros tiros foram acidentais. Eu não conseguia, digamos assim, preparar o gatilho, preparar o tiro. Ele era tão leve que quando eu encostava o meu dedo, saía, né? Eu sei que as armas mais modernas aí, hoje, do tiro de precisão, já tem até gatilhos digitais ali, que só com o sensor ali do toque, ele já dispara. Então, voltando para o ramo do tiro prático, se você tem um gatilho mais leve, ele te ajuda a ter uma precisão melhor em relação a você ter que fazer menos força na mão e, consequentemente, a arma ficar mais estável. E o outro aspecto que o percussor do Zeca, né, esse aliviado que eu uso, ajuda, é a questão de ter um curso menor. Então você consegue fazer um retorno do gatilho mais rápido. E aí, principalmente em tiros de média e rápida cadência, isso vai te ajudar muito, né? Você tem um retorno de gatilho ali mais rápido, vai te ajudar a realizar os disparos mais rápido. Mas uma outra modificação que eu fiz é no conjunto de mira. Então eu coloquei o conjunto de mira da Williams, que é um conjunto de alça e massa regulável. Só que ele não vende diretamente aqui no Brasil, né? Algumas pessoas revendem, compram dos Estados Unidos e revendem aqui. E aí você tem um problema de que às vezes não tem estoque. E aí fica aquela dificuldade para comprar. Mas tem opções nacionais que não são reguláveis, né? A alça não é regulável, mas funcionam bem, tá? Eu acho que a que está mais dando certo aí, pelo menos entre as pessoas que eu perguntei, né, outros atletas do time da Taurus, é a da Visão Custom, tá? Então acho que vale a pena para quem tiver interesse, né, trocar o conjunto de mira da TS9
verificar isso da visão custo. Parece ser bem interessante. Agora eu estou dando uma atenção especial aqui para os trilhos, né? Eu uso essa pinçazinha, essa toca-pino aqui de plástico, coloco no pano e aí eu alcanço bem aqui os trilhos. Outra parte legal aqui que é interessante se limpar é essa embaixo do extrator. Dá pra ver o extrator aqui, ó. Certo? Bem aqui no cantinho. E aí depois de uma boa quantidade de disparos começa a acumular ali bastante resíduo, né? E dependendo da quantidade de tiros pode criar uma crosta. E aí isso pode atrapalhar na extração. Então é sempre bom manter essa parte limpa. Você bota aqui assim por baixo, dá uma limpada. E a última modificação que eu fiz na pistola foi no cano, tá? Então o meu cano ele tem uma coroa. A coroa basicamente é o seguinte, para quem não sabe, na ponta do cano, às vezes ele não está com um formato ali tão regular, tá? Tão simétrico. E aí isso pode acarretar em que o escape de gases saia de maneira irregular e o projétil perca precisão. Então a gente faz ali uma coroa no cano, né? A gente faz um trabalho ali na borda dele para que o projétil saia de maneira mais regular e ganhe assim precisão. Tá? Então dá para ver aqui que o cano ele tem um trabalho, ele não é reto, tá? O original ele vem reto. E esse aqui a gente faz uma coroa aqui nessa parte de dentro do cano, que é para ganhar mais precisão. Quando eu comecei eu achava que isso não fazia muita diferença, mas dá uma diferença, tá? A gente fez alguns testes aí e principalmente ali a partir de 30 metros você já começa a ver uma diferença. Acho que agora que eu limpei aqui dá pra ver melhor. Então dá pra ver a coroa aí, tá? Só tem que ter cuidado com quem que vocês vão fazer isso, porque tem que ser alguém que saiba para não acabar danificando ali e estragando o cano. Esse aqui eu tenho duas TS9, uma eu fiz no Aderson, o Aderson fez pra mim, e outra eu fiz no Zeca, tá? E as duas funcionam muito bem. Beleza? Então eu terminei de limpar aqui o ferrolho. E agora eu vou finalizar aqui no cano. Então o cano ele sempre fica bem lubrificado, e aí antes de eu limpar eu tiro o excesso de óleo. A coroa ela é uma região que acumula sujeira, dá pra tirar aqui com a unha, ou você pega uma escova de latão aqui para não danificar o cano e passa. Pronto, que aí ele fica bem limpo, tá? Essa região da coroa. Aqui atrás, na rampa, eu coloco WD e limpo com a escova de latão. Bom, muita gente pode ter pena aí do cano, achar que danifica. Sempre limpei assim meus canos com escova de latão, nunca danificou, tá? Então, pra quem tem medo, tem receio, eu não tô obrigando ninguém a fazer nada, mas por experiência própria, né, o material do cano é bem mais duro do que a escova de latão e pode ter certeza que não vai danificar o cano. Tá bom? Nada além disso. Para finalizar, o cano tá bem limpo, não tá sujo. Normalmente quando ele tem um pouco de resíduo, eu coloco
passo 1 ou 2 vezes a escova de latão, depois vou na escova de crina. Como ele tá limpo, eu vou ver se só na crina já resolve. Passei a crina. Vou passar essa daqui que é aveludada. É o suficiente. Vai ficar ruim de ver aqui, mas quando tá bem limpinho, 300 tiros com ponta jaquetada não dá pra sujar. Agora a parte de montar e fazer a lubrificação. Então vocês viram aí basicamente as modificações que tem na minha TS. Eu já tinha mostrado em vezes anteriores, mas foi legal porque dessa vez eu fui desmontando, fui comentando enquanto eu fazia uma limpeza básica. Tá, o óleo que eu uso para lubrificar é um óleo bem simples, Corrosion X, ele é barato, tá? Eu já usei outros óleos, outros mais graxas, outros materiais, mas esse aqui funciona bem, é barato, tá? Se compra em qualquer lugar, Mercado Livre inclusive. E pra mim é um bom custo-benefício. E funciona bem, tá bom? Vou iniciar a montagem dela aqui. O percussor está correndo livre. Tem um vídeo aqui no canal um vídeo somente para essa parte do percussor, tá? Que eu explico como é que eu faço a troca, tá? É uma troca bem simples, bem rápida. Quem tiver interesse em saber, dá uma olhadinha aí nesse vídeo. Lubrificação no cano, né? Dá pra ver aqui, ó, o cano é óleo oxidado originalmente, né? E tem algumas partes aqui que já dá pra ver essas marcas de atrito. Então, obviamente, onde tem essas marcas é onde o cano sofre mais atrito. E são locais ali, então, que é ideal você colocar óleo, tá bom? Então, eu sempre gosto de passar óleo em toda essa superfície. E, inclusive, aqui nessa parte externa da câmara. Dá uns pingos de óleo aqui. Nem muito, nem pouco. Na medida certa. E aí, esfrega com o dedo. Dá aquela espalhada nessa região aqui. Sempre, onde você vê que tem marca de atrito ali, você coloca óleo. Inclusive aqui. Vou dar um pinguinho de óleo aqui. E aí já coloca o cano no ferrolho. Depois a guia de mola. Essa guia de mola muito boa. Tá? Ver se ela está centralizada aqui, para ela não ter dificuldade de entrar. Isso, coloca aqui. Pronto. Por último, tem gente que gosta de lubrificar o trilho aqui por essa parte de dentro, pelo trilho de dentro, né? Esse trilho que acaba que tem uma área maior, mas para mim, lubrificando esses trilhos aqui, somente o do frame, né? Já é o suficiente. Somente aqui o da armação da pistola, para mim já é o suficiente. Dou uma gotinha em cada um. Encaixa. E eu gosto de fazer, ciclar bem ela aqui para espalhar o óleo. E agora só limpar o excesso aqui.
Pronto. Limpei a arma, tá? Uma limpeza sumária, depois de uma competição, somente para manter. Então, pessoal, valeu aí quem assistiu o vídeo. Foi um vídeo simples, né? Mas uma conversa para vocês entenderem aí como eu faço a limpeza da arma e alguns pontos aqui que eu tenho da pistola. E futuramente aí vou estar fazendo um com ela bem sujo, tá? Fazendo uma limpeza mais elaborada para vocês verem. Beleza? Obrigado aí e valeu.